Tem coisas bem técnicas e se você quiser, pode eu gosto muito de até antes disso, eu gostaria de dizer que eu colocaria ali a break ali, e a gente coloca uma ali, que basta ali algo na outra e repetir o projeto de organização duas coisas. Próxima hora que eu falo inicialmente, sempre quando você fala para passar tudo para a gente, esse conclui as ligas da fazenda de só aqui, rápido, para você poder falar, desenho, poder usar também. Certo? E bom, pronto, eu gostei, a gente foi. Aí tem uns mais dessa qualidade. Fazer uma
E aí, o que acontece? O ponto da série que eu acho que está funcionando. Você vai falando que fica a afirmação dos impulsos. Amanhã. Geralmente eu dou que beleza. É uma hora. Se um dia você Com certeza. Não, eu vou fazer isso sim. Não vou. Até menos, assim. Por exemplo, essa semana, amanhã, por exemplo, sexta-feira. É isso que você falou, pronto. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar a minha rede. Eu prefiro começar a partir do semana. Eu prefiro começar a partir de segunda. Segunda-feira, beleza? Em casa, para poder fazer isso. Para você também. Na terça-feira. Aí segunda-feira a gente faz uma nova atividade. Terça-feira a gente não pode, por exemplo, compromisso nas terças da noite. Mas eu acho que a gente se você colocar já duas e vamos fazer o vídeo. Pronto, eu o custo da mercadoria vendida, o CSP, custo do serviço prestado pela taxa de marcação. E aí a gente chega ao registro de venda, certo? Próximo slide aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo prático disso, para vocês entenderem como é que funciona. Então, esse exemplo aqui, digamos que uma camisaria possui uma média de vendas mensal de 10 mil reais, né? Ela verificou que a média de custos fixos do empreendimento é de 3 mil reais, é quanto ela gasta para manter aí a estrutura de produção e administrativa. E que os gastos com impostos e condicionamentos correspondem a R$1.000. Né? Além disso, os acionistas pretendem ter uma margem de lucro de 15%, sendo que cada camisa tem um custo de R$20 junto à indústria. Nesse caso, qual seria o preço final da camisa? Então, a gente aqui calcula o primeiro custo fixo, né? 3.000 vezes 100 dividido por 10.000, a gente tem aqui um percentual de custo fixo de 30%. Como ele gasta em relação à pessoa de custo de comercialização. A gente tem um custo de R$1.000 vezes 100 dividido por 10.000. Então, a gente tem aqui um percentual de custo de comercialização de 10%. Logo, a minha TM vai ser aqui 1 menos 30% mais 10% mais 15%. Isso aqui vai dar um total de 55% sobre 100. Então, 1 menos 0,55, a gente tem 0,45. Esse é o meu TM. Logo, se a minha camisa custa no meu fornecedor R$20, que preço eu vou pagar? Aí a gente vai fazer R$20 dividido pela taxa de marcação, que é 0,45, a gente chega aqui a um preço final de R$44,44. Logo, o preço de venda dessa camisa é de R$44,44. Certo? Então, essa é a forma como a gente precifica produtos. Essa também pode ser a forma como a gente precifica serviços.
E no caso também do nosso amigo que trabalha hoje com aplicativo, a gente tem como, se a gente analisar bem, fazer uma adaptação, né, desses termos aqui, e a gente também tentar enquadrar junto a isso, porque a maior parte do custo que você tem é um custo de desenvolvimento do produto, né? Mas não deixa de ser também um custo, um CMV. A questão é que, como é um produto que pode ser, ele tem uma escalabilidade tremenda e essa escalabilidade, ela é, por enquanto, né, não sei em que escala você está de estudo mercadológico, mas você entender qual é a escalabilidade que você pode ter com o seu produto, você tem como, sim, fazer essa análise de precificação com base nessa metodologia, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que foi apresentado? O momento da gente tirar essa dúvida agora, para a gente poder passar mais adiante. Vou aguardar vocês um minutinho aqui, ver se vocês têm alguma pergunta. Alguém tem algum questionamento? Bom, então nesse caso a gente vai dar sequência aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, como é que eu vou entender se esse preço que eu cheguei aqui com base na mensuração dos meus custos, do meu custo de comercialização e do meu lucro pretendido, como é que eu vou saber se realmente esse preço como é que eu vou saber se realmente esse preço ele traz sustentabilidade para o meu negócio? Como é que eu vou saber se o quanto eu preciso vender para que o meu negócio ele... Leonardo, tem sim. A gente tem, na verdade, assim, esse é um método bem simples, né, de a gente fazer a precificação. Existe uma continuação desse método, que é quando você calcula o markup. Você já deve ter ouvido falar de markup. Mas é basicamente a mesma coisa que você vai fazer, é inverter essa PM e multiplicar pelo CNV. Em vez de dividir, você multiplica. Então, não é muita diferença do que eu apresentei. Acho que essa aqui, inclusive, é um pouco mais simples. Mas a gente tem, por exemplo, algumas metodologias de precificação por custeio, que eu acho que é muito mais trabalhoso, até para o entendimento de vocês. Eu não... Até para o entendimento de vocês, o que eu indico é essa metodologia, porque eu acredito que é a metodologia mais simples, a metodologia que é mais aplicada pelas empresas hoje, certo? Tanto indústria como comércio, também como serviço. É uma metodologia que é um pouco mais genérica. Então, acho que essa é mais bacana. Mas, assim, existem várias metodologias de precificação. Você pode buscar isso na internet. Eu vou indicar para vocês algumas literaturas no final da apresentação, e aí vocês vão ter uma ideia, tá bom?
Então, para a gente poder entender se o quanto eu preciso vender e se o preço que eu estou cobrando ele traz sustentabilidade para o negócio, a gente tem dois indicadores que são importantíssimos em qualquer gestão financeira. Não só para você poder testar sua precificação, mas também para você utilizar eles como indicadores no seu dia a dia de gestão financeira, certo? E eles são margem de contribuição e ponto de equilíbrio. São duas ferramentas, são dois indicadores que são essenciais. Eu vou explicar para vocês no próximo slide como eles funcionam, como é que se calcula esses dois indicadores e também para que eles servem. Bom, a margem de contribuição nada mais é do que o volume de vendas menos os custos e despesas variáveis. É justamente o percentual da venda daquele produto que vai ser utilizado para pagar a sua estrutura, certo? Você pode fazer isso de duas formas, tanto unitário como geral. Eu prefiro, inclusive coloquei aqui, a gente fazer esse cálculo geral, eu acredito que seja mais... acredito que seja mais interessante para o entendimento, tá? E além disso, que é o que a gente acaba usando mais, é o índice de margem de contribuição, que nada mais é do que a margem de contribuição dividido pelo volume de vendas, certo? Como é que você pode utilizar esse indicador? Ele pode ser fixado como uma meta na definição de preços. Digamos que você tem hoje aqui um volume de vendas que equivale a 10 mil reais, certo? Você tem um custo variável que gira em torno de 4 mil reais, certo? Então, digamos que a sua margem de contribuição hoje, tirando as vendas menos os gastos variáveis de 4 mil reais, vai sobrar aí 6 mil reais, certo? Esses 6 mil reais, ele tem que ser o suficiente para bancar a sua estrutura fixa e para bancar a sua margem de lucro. Logo, se sua margem de contribuição ela é menor do que o seu gasto fixo, você tem se essa margem de contribuição ela é menor do que o seu gasto, do que os seus gastos fixos, a gente tem aí um problema, certo? Porque você não consegue bancar o seu gasto fixo e você não consegue ter lucro na sua operação. Logo, o que você está gerando é prejuízo com aquela venda, certo? Aí a gente tem duas hipóteses nesse caso. Primeira hipótese, o seu preço ele não é um preço que condiz com o que você tem de estrutura. Aí você vai analisar mercadologicamente se você tem a condição de aumentar esse preço, para você aumentar o preço, para você poder aumentar a sua margem de contribuição e você conseguir, então, bancar os seus gastos fixos e bancar a sua margem de lucro, ou você vai precisar analisar, de fato, se a sua estrutura de gastos fixos ela é condizente com o seu negócio, certo? É por isso que lá atrás eu falei, principal ponto de atenção na gestão financeira são gastos fixos. Gastos fixos, eles são o que determina se você vai ter lucro ou não vai ter lucro. Quanto menor, quanto mais enxuto for os gastos fixos, quanto mais enxutos forem os gastos fixos, melhor para a organização, mais da margem de contribuição sobra para o lucro e não para pagar a estrutura, certo? Então, reitero aí a necessidade de ter uma atenção dobrada, bem realmente rigorosa em relação aos gastos fixos. O outro ponto é que ele pode ser utilizado para planejamento de promoções. Por exemplo, você tem aqui um média de volume de venda de X. Aí, se você fizer uma análise da sua margem de contribuição, você vai entender
você vai entender que mesmo que você, no momento de sazonalidade em que as suas vendas elas tendem a ter uma baixa, né, digamos, para muitos produtos, muitas por exemplo, cidades litorâneas que têm um aumento exponencial de turistas no período de verão. Aqui em Salvador, por exemplo, a cidade está cheia de turista. Eu saí para almoçar agora há pouco, antes de falar com vocês, e eu reparei que os restaurantes aqui na Barra, que é onde eu estou agora, na Rede Mais, estão cobrando absurdos na refeição. Aí eu entendi, olha só, eles estão aproveitando o momento em que existe uma demanda maior pelo produto deles para aumentar a margem de contribuição. Por que eles fazem isso agora? Aí muita gente fala assim, não, mas eles estão enfiando a faca porque é turista. Não necessariamente. Esse é o momento em que eles aproveitam essa fase em que a demanda está muito maior, para eles aumentarem a margem de contribuição deles, para que no momento em que é inverno, aqui tem chuva e não tem turista na cidade, as pessoas não saem, eles vão ter que reduzir essa margem de contribuição para manter o volume de vendas. Entende como funciona esse comportamento? Então, a análise da margem de contribuição Então, a análise da margem de contribuição ela é de extrema importância para que você também tenha esse planejamento de momentos em que vão ser feitas promoções, de momentos em que vocês vão precisar aumentar preço, que vocês vão precisar reduzir preço, enfim. E, além disso, é um de grande valia na tomada de decisão, principalmente quando se refere à tomada de decisão na área financeira, para se reduzir custo, para se aumentar preço, para se realocar recursos dentro da organização, certo? Então, a margem de contribuição é uma informação de extrema importância. E um outro ponto que também é calculado com base na margem de contribuição é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nada mais é do que custos fixos mais despesas fixas divididos sobre o índice da margem de contribuição. Isso vai me dar o volume de vendas que eu preciso ter para que eu consiga bancar todas as obrigações da minha empresa. Digamos que eu tenho aqui, eu calculei aqui minha margem de contribuição e eu vi, quando eu calculei minha margem de contribuição, quando eu vou calcular meu ponto de equilíbrio, eu vou identificar quantas unidades do meu produto eu preciso vender para que eu não tenha prejuízo. Qual volume de vendas eu preciso vender? Isso você vai identificar. Por exemplo, digamos que eu tenho uma capacidade produtiva aqui de 100 itens. E aí eu tenho X funcionários, tenho uma estrutura de gastos fixos X, e eu fui calcular aqui e identifiquei que para eu conseguir pagar os meus gastos fixos e conseguir cumprir com todas as minhas obrigações financeiras, eu preciso vender 120 unidades. Se eu tenho capacidade de produzir 100 unidades, como é que eu vou vender 120 unidades? Bom, e se eu tenho uma capacidade produtiva de 100 unidades, como é que eu vou vender 120 unidades? Isso vai trazer informações para vocês de duas hipóteses. Eu não tenho como aumentar a capacidade produtiva, porque se aumentar a capacidade produtiva, aumentar gasto fixo, aumentar gasto fixo, eu não sei se eu vou conseguir, essa conta não fecha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar preço. Se eu aumentar preço, será que eu consigo validar isso no mercado e meu cliente vai ter uma boa aceitação? São hipóteses que esses dois indicadores vão acabar trazendo para vocês e que vocês vão fazer testes e validações junto ao mercado que vão ser de grande valia. Então, ter conhecimento tanto da margem de contribuição, tanto do ponto de equilíbrio, é de
extrema importância para qualquer gestão financeira de qualquer negócio, seja ele serviço, seja ele indústria, seja ele comércio, certo? Aí, mais uma vez, eu pergunto, ficou alguma dúvida em relação a esses indicadores? É muito importante esses indicadores, hein? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, por favor, não se acanhem e perguntem. Bom, sendo assim, vamos continuar aqui. Bom, mas como sei em que momento eu posso melhorar a margem de contribuição do meu negócio? Vamos entender como é que isso pode funcionar. Eu trago para vocês um conceito bem bacana, que é o conceito de ciclo de vida do produto, certo? Como a gente sabe, tanto produto como marca, como algumas modas, né, que a gente vê, que assim, a gente vê algumas modas que aparecem e tem aquele crescimento exponencial no ponto, daqui a pouco, pum, some. A gente teve um caso, a gente costuma comentar aqui em Salvador, que a gente teve um caso, não sei se na cidade de vocês também se funciona da mesma forma, há uns 7 anos atrás, teve uma onda de temaqueria aqui em Salvador. Apareceu não sei quantas temaquerias, tinha temaqueria em tudo quanto era canto. E aí, durou tempo essas temaquerias, né? Algumas delas, muita gente ganhou muito dinheiro com temaqueria. Todo dia aparecia uma temaqueria nova. E do nada, a temaqueria, pum, sumiu. Quebrou todo mundo. Por quê? Por causa justamente do que a gente chama aqui de ciclo de vida do produto. Quando você tem a introdução de um produto novo no mercado, você tem um tempo em que esse produto ele começa a ser conhecido pelos consumidores e você tem um crescimento leve. Chega um momento em que ele chega no ponto em que ele começa a ter uma grande divulgação, um grande apelo, isso acaba passando para uma grande massa de pessoas. Aí você tem um crescimento exponencial daquele produto. Chega um momento em que ele começa a ter, quando chega numa maturidade, é quando ele se estabiliza, né, você tem um tempo que ele tem ali em que ele se mantém estável. Esse é o melhor momento de cada produto. O importante é você estar sempre atento em que estágio esse produto está localizado, até que ele chega à fase de declínio, né, em que as pessoas já não mais enxergam o valor naquele produto, ou elas enjoaram, que o produto saiu de moda, ou apareceu algum outro produto que chamou mais a atenção das pessoas. Hoje a gente tem, acredito que é um movimento geral, que está surgindo aí, eu acho que já está na fase, inclusive, de crescimento, que é de hamburguerias, né, que surgiu há uns 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, você começou a ter as primeiras hamburguerias artesanais, a hamburgueria premium, com carnes especiais, pães especiais, já não era mais aquele fast food que a gente está acostumado, já algo muito mais voltado para a questão do rusticismo, né, tanto que tem pão rústico, muitos lugares eles servem tábuas de madeira, enfim. Que começou, hoje eu acredito que está na fase de crescimento e certamente ele vai chegar no ponto de maturidade até chegar ao declínio. O que acontece é, quando a política de preço e de análise de margem de contribuição, ela está muito atrelada à sua vida do produto justamente por isso. Porque você tem que entender quais são os momentos certos de você conseguir aproveitar a sua margem de contribuição. Primeiro, quando um produto ele se inicia quando ele tem introdução no mercado. Isso é a questão mercadológica, vocês entendem que quando você está introduzindo um produto no mercado, você precisa pressionar o seu preço para baixo e logo você vai apertar a sua margem de contribuição, certo? Você vai, de certa forma, sacrificar aí um percentual do seu lucro, porque você não pode deixar de pagar suas obrigações, então você vai sacrificar um percentual do seu lucro. Logo você vai achatar essa margem de contribuição, certo? Quando você está no momento de crescimento,
as pessoas enxergam mais valor no seu produto, esse é o momento que você tem a oportunidade de expandir um pouco essa margem de contribuição. Mas um mercado em crescimento é um mercado de facilidade de entrantes, logo você vai ter uma concorrência grande. Há aí uma necessidade também de equacionar a questão da crescimento de demanda e crescimento de concorrência. A margem de contribuição também ela tem que estar equitativa em relação a isso. Quando chega na maturidade do produto, que aí esse é o momento, que esse é o melhor momento, é o momento que o produto está sendo aceito pela população, um produto que já está estabilizado no mercado, já tem uma demanda que é estável. Então, nesse momento, os concorrentes, já não existe mais aquela entrada massiva de concorrentes no mercado. Muitos deles já entenderam que aquele não é o negócio dele e vai acabar saindo. E aí, quando chega na etapa de maturidade, ficam aqueles bons fornecedores, ficam aqueles bons prestadores de serviços, ficam aqueles bons empreendimentos. E é um momento de maturidade, é um momento que se tem a maior liberdade de se mexer nessa margem de contribuição, até porque quando chega na maturidade do produto, existem melhores condições de negociação entre fornecedores. A indústria, para atender aquele mercado, já está desenvolvida, isso pressiona os preços, coloca os preços de insumo, os preços de tecnologia mais baratos, e isso faz com que você tenha um maior aproveitamento da margem de contribuição. Então, esse é o momento de se ter uma margem de contribuição mais elevada, certo? É por isso que a gente coloca nesse gráficozinho aqui, preço versus tempo, e essa curvinha que é justamente o quanto que a margem de contribuição de vocês podem melhorar. Isso aqui é bem nessa linha. Até que chega também a declínio, caso não se tenha nenhuma inovação tecnológica, inovação de atendimento, inovação de produto, para que se leve essa curva para um outro patamar de crescimento e não mais de declínio, certo? Porque caso continue a mesma coisa, a tendência é cair. E isso, meu velho, açaí é um exemplo muito disso aqui. Só que açaí, eu entendo que açaí, na verdade, talvez o ciclo de vida dele seja um pouco mais largo. Esse gráfico aqui não é tão rápido quanto foi Tamaqueria, porque açaí aqui em Salvador já existe há muito tempo. Mas a quantidade de locais que estão vendendo açaí nos últimos 2 anos também sofreu um boom. Apareceu franquia, apareceu muita coisa. E parece que as pessoas tomaram gosto de fato pelo açaí aqui em Salvador. Agora eu não sei se o açaí ele vai seguir essa mesma tendência como foi por causa da Temaqueria. Eu acho que o açaí ele tem a gradação dessa curva é um pouco mais extensa, entende? Então, para ele chegar no declínio, vai ser um pouco mais demorado, porque a introdução e o crescimento ela foi também bem demorada, né? É bem nessa quando a gente fala de maré, né? Mesmo que você demora para ir, você demora para voltar. Então, acho que como a açaí demorou um pouco para poder conseguir ter o seu crescimento, da mesma forma, o declínio dele vai surgir também um pouco mais tarde, a não ser que apareça um outro produto aí e que fala assim, ó, que vai substituir o açaí. Acredito que não existe um produto nesse nível ainda. Então, o açaí é um produto que garante ainda um período de crescimento e de ainda extenso um pouco. Ele está bem nessa fase de crescimento. Eu acredito que não chegou na maturidade ainda vai chegar na maturidade. Pronto, vocês entenderam que o conceito de ciclo de vida do produto e como é que isso tem a ver com a nossa margem de contribuição? Tem alguma dúvida em relação a isso? Bom, então vamos continuar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade, é só me perguntar.
Pronto. Agora que a gente já entendeu como precificar o produto, a gente entendeu como gerir o preço, né? Como é que funciona essa política de preço, né? Com base no ciclo de vida do produto. Agora que a gente já entendeu como é que eu valido também essa, essa precificação no mercado, qual é o próximo passo, né? O próximo passo, gente, é planejamento. E planejamento financeiro nada mais é do que fazer orçamento, né? Planejamento financeiro, a melhor forma de realizar o planejamento financeiro da sua empresa é através da realização do orçamento. Então, o que é que eu preciso para fazer o orçamento do meu negócio, né? Quais são as informações necessárias? Então, vamos lá. Primeiro ponto, que é a informação que a gente necessita para poder projetar receita, né? Para eu poder entender quanto é que eu posso gastar no ano, eu preciso entender quanto é que eu vou ganhar. Vocês concordam, né? Então, para que a gente entenda quanto é que a gente vai ganhar, a gente precisa saber qual será ou qual é a minha capacidade produtiva de venda e de entrega, certo? Mas no momento que eu sei qual é a minha capacidade produtiva de vida e de entrega, eu vou entender, bom, essa capacidade produtiva aqui, ela vai me gerar uma receita X, né? E com base nessa receita X eu preciso pagar todos os meus custos variáveis, eu preciso pagar todos os meus gastos fixos, eu preciso pagar meus impostos, eu preciso pagar e preciso também remunerar os acionistas, né? Os sócios da empresa. Porque todo mundo investe no negócio visando lucro. Não só lucro, que muitas vezes os propósitos são diversos, mas o lucro que garante a continuidade do negócio, certo? Então, o lucro também é muito importante nisso. Então, para que eu consiga orçar, eu preciso primeiro projetar a receita. Então, esse é o primeiro passo, é a projeção de receita. Essa projeção de receita vai ter um momento que você fala assim, bom, mas isso aqui não está atendendo às minhas expectativas. Beleza. Se isso não está atendendo às minhas expectativas, então eu preciso realizar investimentos. Você precisa também orçar esses investimentos e entender como é que esses investimentos eles vão impactar no negócio, né? Se ele vai gerar outros custos, se ele vai apenas gerar receita, se vai ser mais um custo fixo, se ele também vai incluir mais um custo variável, enfim. O orçamento ele vale para que a gente se antecipe a qualquer situação financeira. Para que a gente se antecipe a qualquer situação na questão financeira, tá bom? O segundo ponto é entender quais são as deduções que incidem sobre a receita de vendas. Então, beleza, se eu estou no Simples, qual é a alíquota do Simples que eu vou pagar nas minhas vendas, para você entender quais vão ser as deduções, além da alíquota do Simples, quais são as outras deduções que eu tenho, se é comissionamento de vendedor, se enfim, entender quais são os valores que são deduzidos da receita, certo? Que são, de fato, os gastos de comercialização, tá bom? Que a gente utiliza, inclusive, lá atrás, você vê como a precificação e a orçamentação lá. Algumas dessas informações, inclusive, vocês precisaram entender para poder precificar o negócio de vocês. Mas a ideia do orçamento não é só você entender qual é o valor, mas entender como é que esse valor ele se comporta ao longo do seu ano. Esse que é o principal. É por isso que quando a gente faz o orçamento de um ano, a gente faz sempre o orçamento do mês a mês, justamente para entender como é que esse valor vai se comportar. Tá bom? Então isso também é muito importante. O terceiro ponto é conhecer a fundo a composição dos custos e despesas variáveis. Por que entender composição? Aí eu tenho
Aí eu falo, por que entender composição? Porque composição, muitas vezes, nos permite, né, quando a gente entende a composição daquilo, isso nos permite fazer uma análise mais aprofundada e entender se existe possibilidade de se mexer nisso, de se reduzir, de se realocar. Então, é importante ter tanto dos custos variáveis quanto dos custos de despesas fixos também. Conhecer a fundo os custos de despesas fixos, e isso aí, mais uma vez, eu já falei disso umas 4 ou 5 vezes, mas reitero, gasto fixo, despesa fixa é ponto crítico em qualquer orçamento. Então, o momento de orçamento, inclusive, é um momento de reflexão. É o momento que vocês vão entender o que é que está correto e o que é que está passivo de ajuste. Então, o momento de orçamento, de planejamento do negócio, é um momento de reflexão muito importante para que vocês tentem buscar o máximo de eficiência no negócio de vocês. E o que é eficiência? É fazer mais com menos, certo? Então, gasto fixo, mais uma vez, quanto maior o gasto fixo, maior o risco do seu negócio. É bom vocês terem isso em mente. Quanto maior o gasto fixo, maior o risco. Então, o momento de orçamento é um momento de reflexão em relação a todos esses gastos, entender o que de fato é necessário, entender o que de fato traz retorno, e entender o que não tem nenhuma necessidade. E o que não for necessário, o que for desnecessário, o que for passivo de redução, de se executar, certo? Outro ponto é conhecer as despesas inerentes a funcionários, e isso, muitas vezes, para quem produz mais de uma linha de produto, né, muitas pessoas fazem orçamento por linha de produto, então por área da empresa, não necessariamente da empresa como um todo. Como vocês são startups, são negócios ainda que estão em fase inicial, então a gente trata disso de uma forma... Então a gente trata disso de uma forma mais geral. Mas só para trazer um exemplo de uma empresa grande para vocês, eu trabalhei já na Braskem, que é uma indústria petroquímica, certo? Com uma multinacional, está em diversos países, e eu passei por um momento, na época eu trabalhava justamente com a parte de gerenciamento de gastos fixos da planta que eu trabalhava, né, que era na Unib, que era uma unidade de produção de polímeros. E aí você tem uma ideia que é uma planta que tem mais de 10 mil funcionários, então é um negócio gigantesco, e os gastos são enormes, e a gente tinha equipes enormes para somente gerenciar gastos fixos. Cada setor da empresa tinha uma pessoa, cada áreazinha da empresa, cada setorzinho que tinha uma pessoa responsável por gerenciar gastos fixos. Para vocês terem ideia da importância que é isso, certo? E nesse caso, como eu ia falar de empresa grande, mais na questão dos funcionários, como você faz orçamento por setor, muitas vezes você entende, pô, esse setor aqui ele tem uma redução, então você conseguiu automatizar uma atividade, logo algumas pessoas que estão alocadas naquele setor ali já não estão mais com a mesma função, ou já não estão mais contribuindo como contribuíram anteriormente. Então é o momento, inclusive, de você fazer essa reflexão de como realocar pessoas, realocar recursos dentro da sua organização. Por isso que eu digo que o momento de orçamento é um momento de extrema reflexão, porque é um momento que você vai acabar, inclusive, visualizando formas de fazer readequações no seu negócio. E o outro ponto, que a gente já falou um pouquinho lá atrás, que é a necessidade de projetar investimentos necessários, investimentos operacionais. Muitas vezes a empresa de vocês já chegaram, hipoteticamente, chegou à capacidade total produtiva, vocês estão vendendo bem, o negócio está em crescimento, logo existe necessidade de fazer investimentos.
E é no âmbito de orçamento que vocês vão entender quais são os melhores investimentos operacionais a serem feitos. Né? Para poder investir em produção, eu preciso investir em que mais? Eu preciso investir em distribuição. Se eu investir em distribuição e investir em produção, eu preciso investir em que mais? Eu preciso investir em pessoas. Eu preciso capacitar pessoas, eu preciso contratar mais gente, ou então eu preciso investir em automatização de processos. Então, eu vou precisar investir em software, vou precisar investir em programas, vou precisar investir em uma consultoria que vai implantar e vai trazer isso para a minha cultura organizacional. Então, o modelo de orçamento Então, o momento de orçamento, como a gente estava falando, é um momento importante. Não é uma mera ferramenta que vocês vão ir lá, vou sentar aqui, vou orçar, colocar tudo na planilha bonitinho, assim, o quanto eu vou ganhar em cada mês, o quanto eu planejo ter de receita em cada mês, o quanto eu planejo ter o quanto dessa receita vai ser dedução, o quanto dessa receita, qual o percentual de custo de mercadoria vendida que eu tenho nessa custo variável que eu tenho nessa receita, qual o percentual de custo fixo, quais são os investimentos realizados, porque se você simplesmente pensar nisso, colocar bonitinho na planilha e simplesmente esquecer aquilo ali, não serviu para nada esse trabalho que vocês tiveram. Orçamento é algo para ser acompanhado. E aí, inclusive, é importante vocês definirem qual é a periodicidade que vocês vão acompanhar isso. Eu acredito que a necessidade de acompanhamento no orçamento ele tem que ser pelo menos semanal, quinzenal no máximo, para que a gente consiga ter, de fato, uma visão atualizada de como é que anda o meu planejamento financeiro. Porque se você entende que no mês X eu planejei faturar 100 mil e aí chegando na metade do mês eu faturei 20, tem dois problemas. Ou você errou na sua projeção, e isso vai contar como dado histórico para que no próximo orçamento você não tenha mais esse erro, ou você precisa, alguma coisa está errada no seu negócio. E aí você vai conseguir, com base no seu orçamento, identificar problemas que você no dia a dia não consegue visualizar. Entendem? O acompanhamento do orçamento é sempre um momento de reflexão, é sempre um momento de vocês entenderem como é que está a saúde do seu negócio. Então, o orçamento não é simplesmente uma ferramenta que você vai planejar uma vez no ano e planejar de ano, não. O orçamento é algo que vocês vão estar revisitando periodicamente ao longo de todo o exercício do ano para garantir que aquilo que foi planejado ele vai ser alcançado, ou então, se for o caso, que nada impede, que vocês replanejem o orçamento de vocês em algum período. Geralmente a gente coloca, eu particularmente na Assis, a gente faz da seguinte forma: a gente fez nosso orçamento em dezembro, referente ao ano de 2019. Hoje é dia 16. Hoje à noite eu me reuni com meus sócios e a gente vai fazer um repasse da nossa estratégia, inclusive do nosso orçamento, para entender do que eu planejei para faturar agora em janeiro de 2019, o quanto a gente já conseguiu, e caso a gente não tenha conseguido, o que é que eu preciso fazer para que daqui para o final do mês eu consiga bater minha meta. Essa é a finalidade do orçamento. Vai chegar em março, que a gente colocou que a nossa revisão de orçamento ela vai acontecer trimestralmente. Então, em março, eu vou sentar com os meus sócios, a gente vai fazer uma revisão. Bom, o que foi que aconteceu nesses últimos 3 meses? Quais foram os meses que eu consegui bater minha meta? Quais foram os meses que eu não consegui bater? Quais foram os problemas que aconteceram ao longo desse período para que eu não conseguisse bater minha meta? Então, esse é uma ferramenta não só financeira, mas também uma ferramenta de estratégia, certo? Então, orçamentação é uma ferramenta de extrema importância para qualquer negócio, certo? Alguma dúvida em relação a orçamento? Querem perguntar alguma coisa? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo meu mesmo, nosso, que é o exemplo da Asas. Eu coloquei aqui um quadradinho, eu vou aumentar aqui o zoom aqui para a gente poder ir falando de uma forma mais
mais específica. Essa planilha aqui, para poder caber no slide, eu encurtei ela, coloquei só como se fosse aqui o resultado do quarto trimestre, mas na verdade a gente coloca aqui o mês a mês e o resultado trimestral, né? Que é o caso da gente, que é o período que a gente fala no nosso orçamento, a gente identifica se a gente bater nas nossas metas, certo? Então aqui vocês veem que a gente fez da seguinte forma: a gente projetou nossa receita de vendas, é o que a gente pretende faturar ao final do quarto semestre, né? Isso aqui é a nossa meta trimestral de faturamento. A gente já destrinchou aqui todos os nossos custos, todos os nossos gastos operacionais fixos. Aí a gente tem aqui gasto com estratégia, que fez parte do nosso planejamento estratégico. A gente já sabe quais são todos os nossos planos de ação para o ano e quanto cada plano de ação vai custar para a gente. Então a gente tem aqui o custo da estratégia. A gente tem aqui a gente usou quanto vai me custar a contabilidade nesse quarto trimestre, qual é o custo que eu vou ter com a manutenção do nosso site, qual o custo que a gente vai ter com aluguel de sala, qual vai ser o custo que a gente vai ter com energia elétrica, com água, com telefone, material de limpeza de escritório, salários de funcionários e estagiários, telefone e internet, material de limpeza de escritório, os benefícios que a gente vai precisar pagar, encargos salariais, marketing de publicidade, tributos. Então, está tudo aqui destrinchado, quais vão ser os nossos gastos fixos do ano. E cá embaixo, o nosso custo variável, nossos gastos variáveis, que são os custos variáveis com a nossa atividade de consultoria, nosso custo variável com a nossa atividade de educação, as despesas comerciais que a gente vai ter nesse período, que despesa comercial aqui, na verdade, é o comissionamento dos nossos parceiros que indicam o cliente para a gente, e os custos indiretos com a execução de serviços, certo? Logo, eu vou ter aqui um fluxo operacional de 69 mil, isso representa 36% do meu fluxo de caixa. Logo, eu posso dizer que a minha margem de lucro aqui é 36%. Eu não pensei aqui em fazer nenhum investimento nesse quarto trimestre, não tem planejado nenhum investimento nesse período. Logo, a gente vai distribuir aqui um pouco, a metade desse valor, 34.500 e pouco, de distribuição de lucro entre os sócios, e a outra metade ela vai continuar no nosso caixa para poder garantir a nossa atividade, nosso funcionamento no início do trimestre seguinte, que é o início de 2020, certo? Então está tudo planejado, inclusive a gente planejou o quanto é que eu preciso manter de capital de giro no meu negócio para que a gente não chegue em 2020 e não tenha condição de pagar o aluguel da nossa sala, certo? Então é importante a gente ter os salários dos nossos funcionários, os gastos das nossas obrigações. É importante a gente ter, inclusive, em mente que a gente não pode simplesmente distribuir todo o lucro e ficar sem capital de giro no nosso negócio, certo? Então, a gestão de fluxo de caixa, nesse caso aqui, nosso orçamento, ele é extremamente importante. Logo, a gente coloca aqui, além da nossa meta, a gente coloca aqui um espaço para que a gente vá acompanhando e atualizando com os resultados e verificando aqui, com base no desempenho, o quanto da minha meta eu consegui alcançar, certo? Então, essa planilha aqui que eu estou apresentando para vocês, ela, além de ser uma planilha de orçamento, ela é uma planilha também que já serve como uma planilha de fluxo de caixa, e a gente orça e alimenta com a realidade e depois faz o comparativo do que entre a meta e a realidade. Com base nesse comparativo, com esse desempenho, a gente vai entender e vai poder tomar decisões que vão nos permitir melhorar nossa eficiência operacional, certo? Mais uma vez eu pergunto,
Alguma dúvida? Importante vocês perguntarem, se for o caso, tá bom? Esse é um tema bem simples, mas a execução, a gente pode ter algumas dificuldades, então, vocês que já estão, se não conseguirem visualizar o negócio de vocês, isso aqui no negócio de vocês, tentem trazer para a gente tentar encaixar dentro do negócio de vocês a utilização dessas ferramentas, tá bom? Então, no próximo slide eu trago o seguinte, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Quais são os principais erros no orçamento, no planejamento do orçamento? Primeiro erro, que é o mais crasso de todos, que eu como consultor posso garantir a vocês, que boa parte do empresariado ele não vê importância nisso. Salvo as grandes empresas e salvo algumas empresas que têm um bom nível de gestão, a maioria das empresas, principalmente comércios de bairro, principalmente mercadinhos, eles não fazem nem ideia do que é um orçamento. Na verdade, fazem ideia, mas não entendem a importância que é orçar. E aí passam a vida apagando incêndio quando comprometendo a saúde financeira da empresa, comprometendo a saúde pessoal, né, porque a gente sabe que estresse mata, porque não reconhece a importância de se planejar e de fazer um orçamento. Porque quando você faz orçamento, você simplesmente antecipa problemas. Se você antecipa problemas, você deixa de acontecer e logo você consegue resolver de uma maneira muito mais tranquila. Então, e ainda tem uma questão, muitas vezes as pessoas só percebem o problema quando já não tem mais jeito. No orçamento você consegue identificar o problema antes que ele tem, enquanto ele ainda tem jeito, certo? Então, um dos principais erros que os empreendedores têm hoje é não reconhecer a importância do orçamento. O segundo é uma coisa que eu acabei de falar com vocês, né? É reconhecer o orçamento, é encarar o orçamento como um processo estratégico. De fato, o orçamento é um processo estratégico. O orçamento não é algo que vocês fazem uma vez no ano e só vai mexer no orçamento no próximo ano quando eu for pensar em orçar de novo. Porque senão, para que orçar se não tem um acompanhamento? Então, o orçamento ele não é somente uma atividade específica, pontual, ele é um processo estratégico. O orçamento ele precisa ser planejado e precisa ser acompanhado, precisa ser revisado ao longo do ano. Certo? O próximo ponto, o próximo erro é focar na forma e esquecer do conteúdo. Muitas vezes as pessoas pensam em fazer algo bonito, em algo que seja bem apresentável, mas não focam em se aprofundar de fato no que compõe o orçamento. Então, não é só uma planilha bonita e você pegar os dados que você tem disponível e colocar e alimentar, não. É entender esses dados, é se aprofundar nesses dados. Então, assim, se o meu gasto hoje com telefone ele é de R$1.000, você vai simplesmente pegar esse gasto que você tem esse ano e vai replicar ele para o próximo ano, como se você fosse continuar gastando R$1.000 de telefone? Bom, acho que não, né? Tem que entender. Esses R$1.000 que eu de telefone, ele é adequado ao meu negócio ou não? Vamos investigar aqui para entender se existe espaço para redução. Então, é muito mais no momento de você entender os gastos de uma forma mais profunda e buscar depois, se for o caso, reduzi-los ou readequá-los ou realocá-los, do que simplesmente replicar o que já vem sendo feito, porque essa não é a ideia. A ideia do orçamento é que seja um momento de reflexão, de análise de tudo que está sendo colocado, certo? E, no quarto ponto, é encarar o orçamento apenas como exercício anual, que foi o que eu acabei de dizer, né? Isso mais ou menos complementa aí a afirmação de não encarar o orçamento como um processo estratégico, a encarar o orçamento apenas como exercício anual, e o que não é o que a gente busca na redação do orçamento,
certo? E aí, gente, por favor, tirem suas dúvidas. Então, gente, por favor, esse é um tema que é bastante importante. O orçamento é um tema bastante importante, tá? Existem algumas metodologias de orçamentação. Inclusive, vocês podem buscar saber um pouquinho mais sobre orçamento base zero, uma metodologia que traz muito do que eu acabei de dizer, que é essa questão de análise, de buscar o mínimo possível para tentar enxugar o máximo de custo. Vocês podem depois, se quiserem se aprofundar um pouquinho mais na literatura de orçamento, busquem orçamento base zero. Eu vou até colocar aqui no bate-papo para vocês poderem depois, se for o caso, buscarem essa metodologia. Orçamento base zero ou OBZ, que é como muita gente chama. E aí vocês podem depois estar se aprofundando melhor nisso. E orçamento, com certeza, é um dos momentos mais importantes no planejamento financeiro e no planejamento da organização, tá? Porque, inclusive, no orçamento que vocês vão fazer orçamento não só para a parte financeira, não só em relação a gastos, mas em relação a todo o resto, marketing, em relação a ações, em relação a até aquisição de outros negócios, diversificação de receita, buscar novas linhas de produto. Então, para tudo que você fizer dentro da empresa, você precisa orçar. Esse é um critério básico de qualquer gestão financeira, de qualquer gestão financeira, é orçamento. Sem orçamento, a gente não consegue ter segurança no que a gente faz no nosso negócio. Tá? Então, eu ressalvo bem aí 2 pontos na nossa apresentação. Primeiro, cuidem dos gastos fixos e segundo, deem valor ao orçamento. Se vocês entenderem essas 2 mensagens, com certeza esse momento nosso aqui já valeu a pena. E agora que a gente já tem o preço, né, do meu produto definido, a gente já tem nosso planejamento financeiro, nosso orçamento já realizado, é a hora de fato, gerir a área financeira do negócio. Né? Quais são aí as principais rotinas, quais são os principais processos, o que é que a gente precisa dar tempo na área financeira para que o fluxo de recursos aconteça da melhor forma. Né? É aquela questão, o coração do negócio precisa bater direito para o sangue circular. Entende? Essa foi a analogia que eu fiz com vocês lá atrás, no comecinho, em relação ao corpo humano, e é bem isso que a gente faz agora, né? A gente já planejou, já entendeu, já diagnosticou, já pensou nas ações necessárias, e agora é hora de fazer com que esse organismo ele funcione bem. Então, a gente traz aqui para vocês quais são os principais processos da gestão financeira, certo? Primeiro deles é contas a receber. Contas a receber, na verdade, ele é um processo macro, né, que a gente tem dentro da área financeira. É como se fosse um mini setor da área financeira. Dependendo da empresa, dependendo do tamanho e do porte da empresa, existem setores específicos só para contas a receber, né? Mas contas a receber a gente pode entender como uma rotina. O que é entender isso? É simplesmente fazer uma conciliação
com a área comercial, entender qual foi a quantidade de vendas que foi feita, quais são os prazos de pagamento, de recebimento que foram acordados com os clientes e acompanhar isso, certo? Muitas vezes são os contas a receber que fazem a cobrança aos clientes e que são, inclusive, responsáveis por fazer a conciliação bancária. Entender assim, como eu estava previsto aqui receber X reais aqui tal dia, e aí quem cuida da área de contas a receber que vai verificar se aquele recurso que estava previsto para entrar naquele dia realmente entrou ou não. Certo? Aí vai consultar as contas bancárias e fazer essa conciliação. Então, o primeiro processo, que é o processo mais importante, né, porque é o fluxo de entrada de recursos, é o contas a receber. O segundo ponto, a segunda rotina, o processo mais importante também, que é o que vai garantir com que você não tenha nenhum tipo de problema com fornecedores, nem com credores, e nem tenha nenhum tipo de problema em relação a crédito, né? Porque numa economia como a nossa hoje, que tudo é digital, pagamento é por boleto, cartão de crédito, é por PDA, está tudo digitalizado, então cada atraso que você tem hoje nos pagamentos, isso é registrado por um órgão de crédito, Serasa, SPC, Boa Vista. Então você tem hoje diversos agentes de crédito que acompanham isso. E se vocês fizerem uma consulta, até no CPF de vocês, pessoal, hoje, você já tem um negócio chamado cadastro positivo. E quando você faz uma compra, então quando alguém emite algum tipo de boleto, algum tipo de... Quando você faz uma compra, ou quando alguém emite algum tipo de boleto, algum tipo de conta no CPF de vocês, aquilo é registrado no sistema financeiro e aquilo ali vai ser acompanhado. E cada atrasozinho que você tem também registra, e isso impacta diretamente na sua capacidade de crédito junto ao mercado. Os bancos hoje, muitos de vocês precisam de captar recurso para fazer os investimentos, captar recurso para ter capital de giro. Os bancos utilizam dessas ferramentas para entender se você é um bom pagador, se você é um mau pagador, e isso determina, inclusive, a quantidade de recursos que você vai ter disponível para você. Então, hoje tem um controle do contas a pagar, além de você manter uma boa relação com os credores, é também importante para você conseguir ter acesso a crédito no mercado. Tá? Então, a área é bastante importante. E terceiro, não menos importante, e eu acredito que o principal, que a gente acabou falando um pouco também quando a gente falou de orçamento, é o controle de fluxo de caixa. O controle de fluxo de caixa é algo de extrema importância. O controle de fluxo de caixa é vocês estarem com o fluxo de caixa de vocês sempre atualizado, certo? Retratando a realidade de vocês. Não adianta você ter uma planilha ali que você vai de vez em quando preenche, ou então esqueceu de preencher um dado, ou então esqueceu de uma conta, ou então isso, ou então aquilo, e aí quando você vai ver, aquilo que está ali planilhado não retrata a realidade, certo? O controle de fluxo de caixa é de extrema importância para que você não tenha furos no negócio de vocês. Esse é o principal fundamento da área financeira. É controle de fluxo de caixa, certo? Então, aquela planilha que eu apresentei para vocês lá atrás serve justamente para a gente orçar e para a gente acompanhar, certo? Então, se vocês têm um bom orçamento e conseguem manter sempre atualizado o fluxo de caixa e tem o hábito de analisá-lo, que é justamente o momento de controle, entender se no momento futuro ali o que você vai ter em caixa vai ser o suficiente para você poder bancar suas obrigações, é muito difícil que você consiga ter problemas com problemas com financeiros na empresa, certo? E se você entender também
que naquele momento você analisou o seu fluxo de caixa, viu que houve um fluxo de caixa, né, que na semana X você vai ter uma obrigação lá que você não vai ter caixa para bancar, você vai ter tempo de correr atrás disso, ou de buscar um financiamento, ou de buscar um investidor, ou de promover uma ação dentro da empresa que vai aumentar a receita, ou de queimar estoque através de uma promoção. São diversas formas que, se antecipar por meio do fluxo de caixa, pode lhe dar tempo para tomar decisões que não lhe deixem depois numa situação de vulnerabilidade financeira, certo? Então, controle de fluxo de caixa é a principal ferramenta de gestão financeira de qualquer que seja empresa. Qualquer uma. Qualquer empresa precisa de fluxo de caixa. Claro que você tem empresas maiores, que você tem captação em bolsa de valores, e aí você precisa ter outro tipo de controle. Você tem empresas industriais multinacionais que têm uma... Você tem empresas industriais multinacionais que também requerem tipos de controle um pouco mais sofisticados, mas independente do tamanho da empresa, qualquer uma, seja ela pequena, média, grande, gigante, multinacional, qualquer uma precisa ter um bom controle de fluxo de caixa. Essa atividade é essencial para qualquer negócio, certo? E ali eu vou mostrar para vocês um exemplo de como controlar o fluxo de caixa, tá bom? Além disso, né, a gente sabe que muitas vezes um empreendedor, como é o caso de vocês, que está pensando no marketing, está pensando na logística, está pensando na produção, está pensando nas finanças, está pensando na área comercial, está pensando na empresa toda. Muitas vezes é difícil você conseguir dedicar tempo para estar fazendo todo esse controle detalhado de cada coisa específica. E aí, por esse motivo, acaba negligenciando, acaba errando no fluxo de caixa, quando vai ver, já é tarde. E aí, hoje, graças a Deus, a gente tem, né, tecnologias que nos auxiliam em relação a isso, inclusive de forma automatizada, tá? Em que muitas vezes vocês não precisam nem sequer ir lá fazer o lançamento. Você já faz uma parametrização desses sistemas com as contas bancárias. Os próprios sistemas, eles mesmos já emitem notas fiscais. Esse próprio sistema já disponibiliza relatórios que vão servir para a sua contabilidade e depois gerar os demonstrativos contábeis fiscais. Então, hoje existem softwares, não necessariamente ERPs, tá? Softwares, inclusive, que você contrata ele online e você vai mexer nele pelo navegador do seu computador, e ele já lhe dá essa facilidade. Então, muitas empresas hoje que gerem as suas finanças basicamente por esses softwares e não fazem nenhum tipo de controle mais, porque os softwares são muito complexos. Eu vou trazer para vocês aqui agora um exemplo de um software como esse, tá? Inclusive, eu coloquei aqui que a gente tem no nosso Instagram, a Access Impulsionadora, e lá a gente lançou uma série de postagens falando sobre indicadores, sobre tecnologias, dicas de livros, uma série de informações que, para vocês que estão empreendendo, também pode ser bastante interessante para ter alguns insights, e depois, se for o caso, até buscar maiores conhecimentos sobre os assuntos, tá? Então, a gente tem uma série que a gente chama de tecnologias impulsionadoras, e um dos softwares que a gente apresentou foi o software chamado Conta Azul. E aí, Wilde, você que está trabalhando na parte de tecnologia, de aplicativo, essa empresa também começou, assim como a sua, em casa,
e aí foi se desenvolvendo um aplicativo até que investidores, eles buscaram investidores, os investidores gostaram, levaram eles para o Vale do Silício, investiram muito e hoje eles são são gigantes na área de tecnologia, desse tipo de empresa. Inclusive, mesmo tendo milhões, eles ainda são considerados uma startup, tá bom? Então, fica aí a dica, Conta Azul. Eu vou trazer para vocês aqui quais são os benefícios e as funcionalidades que o Conta Azul traz para a sua gestão financeira. Primeiro, gestão de contas a receber e emissão de boletos. E não só de boletos, mas também de notas fiscais. Então, você já automatiza tudo de uma coisa só. Você vai lá, lança a sua venda, ele já vai gerar já um comando na contas a receber e você vai programar quando é que você precisa receber. Então, no dia que você chega no dia no seu escritório, ou então você pega o seu computador, o seu celularzinho também, porque também tem aplicativo. Deixa eu ver aqui quais são as contas a receber que eu tenho hoje. Aí ele emite um relatório com todos os valores a receber. E ainda te diz se você recebeu aquilo ou não, porque ele já faz automaticamente a conciliação bancária. Ele já busca na sua conta do banco para ver se aquele boleto que foi emitido, ele realmente caiu, se foi pago ou se não foi pago, e aí ele permite validar a informação para você poder cobrar o seu cliente, certo? E se você precisa fazer isso de forma manual. E além de emissão de boleto também, ele já faz a emissão de notas fiscais também. Então, outra coisa é o maior controle de gastos com relatório de contas a pagar. Ou seja, você vai ter ali, inclusive, ele emite gráficos mostrando qual o comportamento de cada gasto ao longo do período, para você entender o que é que está subindo, o que é que está descendo, o que é que precisa ser revisto. Então, ele já te dá muito bem esse panorama em relação aos gastos, certo? Outra coisa é o controle de fluxo de caixa através de relatórios mensais. Ele já te dá também exatamente, você consegue até projetar relatórios assim, daqui para o final do ano, com base em todos os recebíveis que você tem, todas as contas que já foram a pagar, tudo isso, tudo que está orçado, você já faz o orçamento dentro do próprio software, ele já te lança, período tal, você vai ter um fluxo de caixa, sua conta vai estar negativa em tal época do ano, e aí você consegue se antecipar e promulgar ações em relação a isso. Conciliação bancária para automação de lançamento. Conciliação bancária, que justamente para automatizar a questão dos lançamentos, que é o principal gargalo hoje no controle de fluxo de caixa, é lançamento. Isso está comprovado, inclusive na minha própria experiência, que já trabalhei com isso em algumas empresas como consultoria. As pessoas têm dificuldade, de fato, de ter a disciplina de realizar os lançamentos no momento em que ocorrem, e aí às vezes esquecem daquilo que aconteceu e depois não lançam, isso causa problema. Então, com isso aqui você já resolve esse gargalo, que é justamente essa automação dos lançamentos de transações, e já gera as análises da saúde financeira da empresa por meio de DRE gerencial, que isso aqui é essencial. Hoje muitas pessoas esperam o contador finalizar, demora um ano para chegar na DRE, você consegue analisar e identificar como é que está a saúde financeira da sua empresa. Com o software você já consegue ter isso, inclusive, em tempo real, certo? Então, esse é uma das vantagens. E quais os benefícios, né, que um software, que nesse caso é a Conta Azul, mas um software que tem essas mesmas funcionalidades, pode gerar para um negócio, principalmente vocês que são uma startup e estão com as atenções voltadas muitas vezes para outras coisas, inclusive para desenvolvimento de produto, né, para inovação mesmo. Isso aqui te elimina esse trabalho, essa tomada de decisão, a gente facilita muito o trabalho, uma ferramenta como essa. E se a gente analisar, não é uma ferramenta que tem um custo muito alto. Se você for parar para pensar, com isso aqui você não precisa mais do que uma pessoa para tomar conta da sua área financeira. E se você estivesse fazendo isso manualmente, provavelmente você precisa de mais gente. Então, é mais barato ter um software de automação do que contratar pessoas para...
É mais vale ter um software de gestão do que contratar pessoas para estar fazendo a parte operacional da área financeira, tá? Então, os benefícios são a centralização da gestão financeira em uma única plataforma, eliminando dezenas de planilhas sem funcionalidade, a informação sempre atualizada auxiliando a tomada de decisão, maior eficiência do processo de cobrança, reduzindo inadimplência e ciclo operacional do empreendimento, controle total e eficaz de gastos, permitindo o melhor planejamento do fluxo de caixa, e análise de gasto por cento de custos. Vocês podem, inclusive, diferenciar por cento de custos. O que é da área de marketing, o que é da área de comercial, o que é da área de produção. E aí você consegue entender, de fato, quanto que custa cada setor do seu negócio, quanto que custa até, muitas vezes, pessoas. Né? Se você tem, cada pessoa representa uma área, você consegue até fazer esse controle, certo? O outro ponto é o controle total e eficaz dos gastos, permitindo melhor planejamento do fluxo de caixa. Então, se você tem um controle total e eficaz, você consegue identificar melhor quais são os problemas. Oi, gente. Teve um problema com o microfone aqui, mas já está resolvido. Estão me ouvindo? Bom, acredito que sim. O outro ponto é justamente a análise dos gastos por cento de custo, certo? Então, tá aí uma dica para vocês. Acredito que automatizar por meio de um software como esse é muito benéfico, reduz significativamente o tempo que vocês vão gastar na gestão financeira do negócio de vocês, vai dar muito mais segurança em relação às informações que estão sendo dão muito mais segurança em relação às informações que estão sendo colocadas ali e com certeza facilita muito mais a fase principal, que é de análise e planejamento, que é isso que vocês precisam se preocupar, análise e planejamento. E aí, quanto mais operacional for automatizado, melhor, certo? Pronto. E aí, quais são os cuidados que eu preciso tomar para ter uma gestão eficaz? Primeiro ponto, manter as informações financeiras sempre atualizadas e organizadas. O software já consegue fazer isso. Segundo ponto, estar sempre atento ao fluxo de caixa, sempre analisando um período futuro de pelo menos 30 dias. Esse é a minha dica para vocês. Se vocês analisarem assim, está analisando sempre os próximos 30 dias, sempre os próximos 30 dias, certo? E estar próximo à área de vendas e compras, que são as áreas que, de fato, as compras, né, são as que, onde tem as saídas. A área de compras é onde ocorrem as saídas, a área de vendas é onde ocorrem as entradas, e aí é bom que exista uma sinergia muito importante entre a financeira e essas duas áreas, certo? E aí vem um quarto ponto que é essencial. Essencial, acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso em outros momentos, mas nunca se deve, em hipótese alguma, misturar contas pessoais com as contas da empresa. Em hipótese alguma, certo? E
O quinto item é conhecer o ciclo financeiro do seu negócio. O quinto item é conhecer o ciclo financeiro do seu negócio. A gente vai trazer aqui uma nova postagem no nosso Instagram, que é o @acessifuncionadora, que vai nos permitir estar atento ao que é principal, e aí é o terceiro ponto, que é mais importante. O primeiro que a gente falou lá na frente foi gastos fixos, o segundo, orçamento, e o terceiro, que é a causa da falência de muitas empresas, capital de giro. Se você não conseguir mensurar o seu capital de giro, com certeza você pode ir à bancarrota. Então, esse é outro passo que eu vou passar para vocês, eu vou ensinar vocês como calcular o capital de giro de vocês, certo? Então, para a gente calcular o capital de giro, a gente precisa primeiro entender quais são os ciclos de negócio. E aí, é bom a gente entender. Você sabe o que acontece com os recursos da sua organização, desde a compra de produtos até o recebimento das vendas? Conhece o ciclo do seu negócio? Conhecer o ciclo do seu negócio permite uma gestão de caixa mais eficiente. Eu vou mostrar para vocês que existem 3 ciclos de negócio. O primeiro é o ciclo econômico. O ciclo econômico é o período que a mercadoria permanece nas dependências da empresa, ou seja, inicia-se com a compra da mercadoria e encerra-se com a venda da mesma. Este ciclo representa o giro de estoque, certo? Ciclo financeiro, período em que se inicia com o desembolso para aquisição de estoque e encerra-se com o recebimento relativo à venda da mesma. O ciclo financeiro representa o gap de caixa ou tempo que a empresa é obrigada a investir nas suas operações. É justamente nesse ponto aqui em que se calcula a necessidade de capital de giro. E o terceiro ponto, o terceiro ciclo é o ciclo operacional, que representa o período que vai desde a compra da mercadoria, processo de transformação, vendas e posterior recebimento e até o recebimento de caixa. Ou seja, inicia-se quando ocorre a compra da mercadoria e encerra-se quando ocorre o recebimento da venda. Certo? Então, isso aqui é importante para vocês entenderem os ciclos de recursos que vocês têm na empresa de vocês. Aí eu trago aqui esse esqueminha aqui. E aí eu trago aqui esse esqueminha aqui em que ele mostra, né, como é que funciona esse ciclo de maneira mais visual para vocês, né? Compra da mercadoria aqui no dia 0, aí você tem que a venda da mercadoria aqui, a produção, digamos que aconteceu em 20 dias. Geralmente você compra com 30 dias para pagar o seu fornecedor, e aí recebe com 60 dias. Ou seja, o prazo médio de recebimento, que é justamente o ciclo financeiro, que é o momento que você paga ao fornecedor e que você recebe, no caso aqui o ciclo financeiro é 30 dias, mas o prazo de recebimento aqui, que é justamente o prazo que você precisa para bancar a capital de giro, ele é o prazo do dia 20 ao dia 60, ou seja, 40 dias, certo? E aqui a gente tem o seguinte conta. Digamos que vocês tenham os custos fixos mensais, isso aqui é um exemplo real, gente, isso aqui é uma indústria de confecção, esse projeto aqui eu fiz, então trouxe aqui para vocês um exemplo real. Você tem aqui gastos fixos mensais aqui de R$ 43.700, gastos variáveis mensais de 290, 300 mil reais, digamos, que dá um gasto total médio de 343 mil reais. Se a gente fizer uma conta simples aqui, dividir esses 343 mil reais aqui por 30 dias no mês, a gente vai ter aqui um gasto total diário nessa empresa de 11.447,91. Logo, a minha necessidade de capital de giro em dias, que é justamente o prazo de recebimento, é 40. Se eu multiplicar aqui 11.000 por 40, eu vou ter exatamente qual vai ser o volume de recursos que eu vou precisar para bancar a minha operação entre a venda da mercadoria e o recebimento do valor. Ou seja, eu preciso aqui de 457 mil reais para bancar minha operação durante os 40 dias, certo? Então, esse aqui é um exemplo prático, isso aqui é uma forma simples de vocês poderem calcular a necessidade de capital de giro na empresa de vocês. E volto a reafirmar, esse capital de giro, a não atenção ao capital de giro, a não mensuração do capital de giro é a causa da falência de muitas empresas,
certo? A gente está chegando ao final da nossa apresentação, já vai dar falta 5 minutos, então o momento de vocês tirarem dúvida é agora, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, porque a nossa apresentação já se finalizou, já se findou. Então vamos dar esses 5 minutinhos aqui para vocês, se tiverem alguma pergunta, fazerem. De antemão, gostaria de agradecer a vocês a atenção. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do meu conhecimento, que vocês saiam dessa tarde de hoje com esses conceitos na cabeça. Acredito que vocês vão, de fato, com esses conceitos, buscar a capacitação. A internet está cheia de conteúdo, né, em relação a esses conceitos que eu trouxe. Existem alguns livros que são bem bacanas também, e aí eu vou até colocar aqui um para vocês aqui, que é o livro Gestão Financeira para Micro e Pequenas Empresas. Eu vou botar inclusive aqui o nome e o autor para vocês aqui. Não é um livro caro, gente, é um livro que vai custar aí no máximo uns R$50. E aí vocês podem buscar mais conhecimento em relação a essa temática que é de extrema importância. Como eu falei para vocês, a área financeira é o coração dos negócios, tá bom? Muito obrigado pela atenção e espero que a gente se reencontre aí em outros momentos, nas mentorias que vão acontecer aqui também, a Assis também vai estar envolvida, e que a gente consiga aí ajudar muito vocês e trocar muito conhecimento ao longo desse processo, tá bom? Muito obrigado.